Oi, pessoal, olha eu aqui de novo, agora no nosso canal Perguntas, Respostas e Opiniões, para mais uma resenha e vamos falar sobre o desabafo da Chat lá na Argentina, né? A Chat agora está se intitulando Mãe Solo, né? Porque ela está só em outro país com 3 filhos. Corajosa, né, gente? Eu sempre falei que nesse ponto aí eu acho que ela tem bastante coragem, porque eu não iria pegar meus 3 filhos, colocar uma mochila nas costas e partir para a Argentina. Não estou falando agora com a idade que eu tenho, não, tá? Mesmo sendo jovem como ela é, eu não teria tido esta coragem. Primeiro, porque eu sempre pensei no bem-estar das minhas filhas, sempre coloquei o bem-estar delas em primeiro lugar e não o meu. Se eu pensasse no meu bem-estar, eu me colocaria em primeira mão, mas nunca fiz isso. Sempre pensei, a partir do momento que fui mãe, eu sempre coloquei as minhas filhas em primeiríssimo lugar na minha vida, em tudo, porque eu acho que ser mãe é isso aí. A gente tem que colocar nossos filhos em primeiro lugar. Tantas coisas eu deixei de fazer porque eu acho que eu tinha que me dedicar a elas. O tempo que a gente tem que pensar na gente, em realizar os nossos sonhos, é quando a gente é solteiro, quando a gente não tem filhos e é só a gente e a gente mesmo, né? Todo mundo teve essa fase, ela inclusive. Já tinha 2 filhas praticamente criadas quando resolveu ter outro filho de um segundo relacionamento, de um segundo casamento. Então, a partir do momento, na minha opinião, tá, gente? Mas ninguém é obrigado a concordar comigo. Que você decide que você quer ser mãe, você tem que ser realmente mãe e priorizar seus filhos e não você, e muito menos os nossos sonhos. Nossos sonhos a gente tem que realizar antes dos nossos filhos chegarem nas nossas vidas, tá bom? Principalmente sem condições. Eu não sacrificaria meus filhos, porque muita gente diz assim, ela é uma excelente mãe, é uma mãe maravilhosa, é uma guerreira, as crianças não estão passando necessidade. Gente, não estão passando fome. Eu nunca cheguei aqui para falar que as filhas, os filhos, né, da Chat estão passando fome, mas que passam. Um perrengue passa, gente. Chegaram como naquele país? Cada uma com uma mala nas costas. Aliás, uma mala não, nem mala levaram, uma mochila nas costas. Tudo o que eles tinham era as mochilas que carregavam. E ela com o bebê no braço. Para realizar o quê? Um sonho dela. O sonho não era do bebê e nem era das filhas, era dela. Né? Tanto é verdade que o marido não quis acompanhá-la na realização desse sonho, que se dizia tão apaixonado, né? Mas isso aí é uma outra história. E hoje ela se encontra sozinha, acho que faz o quê? Uns 3 meses, indo para o 4º mês que ela está na Argentina, deve ser mais ou menos isso. Né? Acredito eu que no pensamento dela e de muita gente que acompanha ela também, deve ter pensado assim, não, ela vai e ele não vai aguentar, porque o amor é grande, né? Por ela e pelo filho, e ele vai correndo atrás dela em seguida. Mas até agora não foi isso que aconteceu. Que ele vai, a gente sabe que vai, porque ela até já falou, mas ele disse que vai passar férias. Mas eu vou dizer uma coisa. Se eu tivesse no lugar dela e o meu marido tivesse feito com ela o que o dela fez, eu nem para passear, eu queria ele na minha casa. Porque na hora que ela precisou do apoio dele, ele negou. Então, ele chegando lá, vai ser recebido com todas as pompas? Ah, não. Comigo não ia rolar isso não, tá? Mas, enfim, cada um é cada um, né? Ela disse que vai, que ele vai e que com certeza ela está ajeitando tudo aí, esperando a chegada dele. E quem sabe ele se empolga, né? Ele goste da Argentina e fica, né? Quem sabe ela deve ter essa esperança dentro dela. E ela falou ontem no desabafo que ela tem muitos cuidados, né? Inclusive ela deu exemplos para mulheres também que são mães solo como ela, ter cuidado com a segurança tanto da mulher como dos filhos, né? Então ela disse que tem certas coisas que ela não faz, como por exemplo, ela disse falar com a vizinhança, conversar, né? Não é falar, a gente cumprimentar é uma coisa. E a gente ter bate-papo, conversar, fazer uma amizade é outra. Ela disse que isso ela não faz. Ela cumprimenta todo mundo, mas ela não quer ter um elo de amizade com ninguém,
que é para as pessoas não saberem a intimidade dela, a vida dela, porque ela acha que assim ela se sente mais segura, né? Dessa forma. Eu não concordo, tá, gente? Eu acho que, muito pelo contrário, a gente deve sim fazer amizade, só que, como ela está num país onde ela não domina nem o idioma, é difícil, né? Fazer amizade. É difícil até entender o que o povo fala. Mas ela disse que entende muito bem, que as pessoas se comunicam muito bem com ela, e ela também entende todo mundo, e todo mundo entende ela, enfim, não dá para entender o que é a pessoa não falar fluentemente o idioma do país que está e dizer que é bem entendida e entende todo mundo. É bem complicado. Mas, né, para Chat nada é de se admirar o que ela fala. Aí ela falou também que conversa com as filhas, né? Porque as duas filhas dela já estão ficando duas mocinhas, estão em desenvolvimento, ela tem que ter muito cuidado mesmo. Afinal de contas, ela está com duas pré-adolescentes em um país onde ela não conhece as pessoas, os costumes, né, gente? Então tem que ter cuidado e muito. As crianças estão desenvolvendo, inclusive tem certas roupas que ela não deveria deixar as filhas usar em certos lugares. Gente, eu vou contar uma história aqui para vocês que eu vivi. Quando as minhas filhas estavam praticamente nessa idade, um pouquinho mais velhas, eu acho, porque elas já trabalhavam, é, já trabalhavam, acho que ela estava na idade de 15 para 16 anos, já eram adolescentes, e não pré como a delas, né? Eu fiz a minha filha caçula, que é a mãe da Larissa, voltar da parada do ônibus e trocar de roupa. Foi. Ela saiu que eu não vi, ela, tchau, mãe, eu vou trabalhar. Eu digo, tá certo, estava ocupada, né? Eu disse, estava com Deus, Deus te acompanhe. E fui também me arrumar, porque eu também ia trabalhar. Eu pegava na parte mais tarde. Aí, quando eu chego na parada do ônibus, ela ainda estava na parada do ônibus, disse que perdeu o ônibus, estava esperando o outro. Eu olhei para a roupa dela, eu não gostei, achei muito, não era vestido nem short, era uma calça comprida, mas eu achei a calça muito apertada, aquelas que não é calça comprida nem de tecido nem de jeans, aquelas leg com blusa curta, modelando todo o corpo dela. Eu disse, chamei ela no cantinho, né? Disse, vem cá, você está indo trabalhar com essa roupa por quê? Não, é porque lá eu troco, boto um uniforme. Eu digo, mas daqui até o seu trabalho, você está com uma roupa que chama muita atenção. Está modelando todo o seu corpo. Não passa nem uma agulha pelo seu corpo, de tão tudo apertado. Então isso aí não dá certo. Isso aí chama a atenção dos malandros, chama a atenção dos homens. Então, você tem que começar a se cuidar. Você está ficando com o corpo já de mulher, assim, já reformando. E comecei a explicar a ela. E não, mas amanhã é muita coisa assim. Volte, eu vou ficar esperando você aqui. Volte uma roupa decente, porque essa não está decente. Esta não está sendo uma roupa boa. Uma roupa que é compatível com você ir trabalhar. Você não está indo para uma praia, você não está indo para um piquenique, nada disso. Você está indo trabalhar. Então, bote uma roupa que condiga com o que você está fazendo, certo? Que é ir trabalhar. Você tem várias roupas sem ser essas coladas apertadas. Por que está colocando essa? Vai embora para casa, eu vou ficar esperando você aqui. E fiquei, perdi até o ônibus e fiquei esperando para ver se ela ia realmente fazer o que eu mandei. E ela foi, colocou uma calça jeans com uma blusa. E eu disse a ela, olha, quando você usar essas calças legs, use com blusa comprida, blusa que cubra chega até a sua perna, cubra as suas partes íntimas, porque isso chama a atenção dos homens, tá? Tem homem que é homem, olha e fica por isso mesmo, mas tem homem que não, que vai fazer alguma coisa, soltar uma gracinha para você ou fazer coisa pior. Então, nunca mais faça isso. Tem roupa para tudo. Então, eu, num passeio daquele que ela fez, se eu não me engano, foi no museu com os filhos, acho que é a filha mais jovem dela, muita gente criticou um shortinho bem curtinho que ela foi, que ela estava. A gente sabe que quando chega a uma certa idade, as moças, né, as adolescentes que começam a desenvolver seu corpo, ficam todas vaidosas, se achando bonita, né? Olhando as suas curvas e gostam de mostrar. Mas a gente está vivendo num tempo, e olhe que o tempo que eu estou falando, que minhas filhas eram adolescentes, já faz o quê? Minha filha hoje tem 40 anos, né? Então faz bastante tempo já, né, gente? Mas uns 40 anos atrás, o tempo era outro. Imagine agora.
Então, as mães têm sim que orientar suas filhas e cuidar, olhar direitinho as roupas que elas usam, porque, gente, o mundo está muito violento. Você hoje não pode ser nem bonita. Um adolescente não pode ser bonita, um adolescente não pode simplesmente dizer a algum homem que queira namorar com ela que não quer namorar, que ela está correndo risco de vida. A gente vê vários exemplos aí. Quem nunca viu, não é? Agora há pouco a gente viu a fatalidade que aconteceu, a tragédia que aconteceu com aquela moça chamada Vitória, né, gente? Então, todo o cuidado que nós podemos ter com os nossos filhos é pouco, né? O pai sempre levava ela no trabalho, sempre ia buscar. Um dia que não pôde, por uma fatalidade de aconteceu alguma coisa no carro, um problema no carro, ele não pôde buscar, aconteceu que aquela tragédia com ela. Então, todo o cuidado é pouco. Tem que orientar, tem que conversar. Nesse ponto, até eu concordo com ela. Ela disse que conversa muito com as filhas, que orienta, mas ela tem que ver esse lado. Mesmo para você ir daqui para uma padaria, você pede uma filha sua para comprar um pão, veja a roupa que ela vai. Não deixe ir de qualquer jeito, porque, gente, já aconteceu da pessoa ir pertinho de casa, adolescentes principalmente, e não volta mais. E quando aparece, aparece a tragédia já concretizada. Então, quem tem filhas em formação, como as dela tem, é muito sério, é muito complicado cuidar de filhos. Ela tem que ter todo sabe, um jogo de cintura para não ser aquela mãe que são chamadas de, como é que chama? De chatas, de ruim, que prende demais, que também a gente não pode prender demais nem soltar demais, tem que ser meio termo, sabe? Mas sempre de olho, sempre orientando, né? E ela ainda mais que está num país estranho, um país que não é o dela, é pior ainda. A gente não sabe, né? Ela principalmente não conhece quem é quem ali. Então todo cuidado é pouco sim em relação às filhas. Isso aí ela tem que estar sempre de olho. É muito perigoso mesmo. Ela falou que também não deixa as portas abertas assim, só no trinco, né? Sem chave, sempre tá com a chave, faz muito bem, porque nem vizinho a gente pode confiar, né? Nem no vizinho, nem ninguém, nem nos próprios familiares hoje em dia a gente pode confiar. Então tem que ser sempre tudo na chave. Eu mesmo quando saio de casa, quando a minha neta de 16 anos fica em casa só, eu sempre falo para ela, porta fechada, mantenha a porta fechada. Tocou a campainha, Val, tem o olho mágico, olhe para ver quem é. Se não conhecer, não abra. Pergunta o que é. Qualquer coisa, chame seu avô. Qualquer coisa, se eu não tiver, chame seu avô. Porque meu marido é aposentado, fica mais tempo em casa. Eu também não sou de sair muito, mas quando preciso, né, eu tenho esses cuidados. Porque a gente tem que ter, gente. A gente não pode confiar. Entendeu? Nesse ponto aí ela está certa. Ser mãe solo, como ela hoje se intitula, porque ela está só realmente lá no outro país, na Argentina, com os filhos, não é fácil. Por isso que eu falei que ela foi corajosa. Eu não teria esta coragem de enfrentar um país, né, e sacrificar a segurança, o bem-estar, o conforto das minhas filhas, mesmo que elas tenham tipo mínimo de conforto no país delas, que elas estavam, né, que aqui era o Brasil, mas tinha um pouco, né, gente? Elas estavam no meio de colegas e amiguinhas de escola, elas já estavam habituadas com a escola e foi uma mudança muito drástica para todas. Inclusive, ela sempre faz questão de dizer que as meninas estão amando, que as meninas estão adorando, e as crianças sempre mostrando felicidade, mas eu tenho cá minhas dúvidas, sabe, gente? Tenho cá minhas dúvidas, mas enfim, já está lá, né? Tem que procurar viver mesmo e direitinho. Mas eu acho que ela sacrificou sim os filhos nessa realização dos sonhos dela. Ela pensou nela, ela priorizou ela. Quando foi a época de priorizar, quando foi a época dela realizar o sonho dela, ela não fez, ela procurou ter filho, ela procurou ter relacionamentos, não é? Não fez na época certa, porque eu penso assim, na vida tudo tem sua época. Nós temos fases das nossas vidas, a vida de todo mundo são feitas de fases e você tem que passar por elas, por todas elas, até chegar à idade, se você tiver a sorte de envelhecer, como eu, graças a Deus, estou tendo e tantas outras pessoas, né? De envelhecer, porque é o ciclo normal da vida, nascer, crescer, envelhecer e partir, né? Isso aí todo mundo sabe. Então, a gente tem que aproveitar nossas fases e viver todas elas. Agora, uma coisa que eu deixei de fazer quando eu era jovem, no caso ela, vai fazer agora depois de 3 filhos, é complicado, né, gente? Então, eu acho que ela hoje é mãe solo porque ela quis ser mãe solo, né? Porque, segundo ela, se ela tivesse ficado no Brasil
tentado estudar a medicina que ela tanto diz que sonha em ser médica no Brasil, ela não teria acabado o casamento dela, que ela diz que tanto ama o marido e o marido tanto a ama, mas, para o meu ver, esse amor deixa muito a desejar, porque como é que um homem que ama uma mulher, como ele dizia amar, e tantas outras pessoas, porque eles se amam, porque se amam. Quem ama zela e quem ama cuida, gente. Quem ama não deixa a mulher pegar 3 filhos e ir para um outro país sozinha, não. Das duas, umas, ou ele ia acompanhar, não importasse o que desse, ou ele não deixaria ela ir, né? Entraria numa coisa e não dá para você levar meu filho para morar em outro país assim sozinha, não. Enfim, homem que é homem e que ama sua esposa e sua família, zela e cuida. E não foi o que ele fez. Nem amou, nem zelou e nem cuidou. Deixou ela entregue à própria sorte. Como que diz assim, você quis, você quer, vá sozinha, né? Então, que espécie de amor é esse? Tanto da parte dele para com ela, como também dela para ele. Porque com a mulher, quando ama mesmo o seu marido, ela pensa 2 vezes antes de fazer certas coisas, né? Mas o povo acha que pelo fato dela ter tido a coragem de pegar 3 crianças e a mochila nas costas e ir para outro país, ela é mãe guerreira. Para mim isso não é. Mãe guerreira é outra coisa. Mãe guerreira é quando ela se desdobra em dar o melhor para o seu filho, seus filhos, e não fazer o que ela fez para realizar o sonho que é dela, sacrificar a segurança, o conforto e tudo mais dos filhos, né? Eu penso dessa forma. Como eu sempre falei aqui, eu, quando criei minhas filhas, eu priorizava elas, o bem-estar delas, não o meu. Porque, como eu falei, o que eu tinha que fazer, eu tinha que ter feito realizações de sonhos e tudo mais, enquanto eu não tinha tido elas. A partir do momento que eu decidi construir a minha família, é a minha família que eu tenho que me dedicar. A responsabilidade é minha e os cuidados têm que ser sempre, sempre da mãe e do pai. Cuidar da família. Mas ela achou que deveria realizar o sonho dela agora. E muita gente bate palma e diz que ela está certa, que ela é mãe guerreira. Eu não concordo. Mas, enfim, é isso. Foi um desabafo, ela disse que está tudo muito bem, que ela procura da melhor forma possível dar o melhor para os filhos. Eu nunca disse que ela não era uma boa mãe, mas ser boa mãe também não é só dar comida, casa e comida, não. É também zelar pelos filhos e pensar mais neles do que em nós mesmos, tá? Eles têm que ser sempre, nossos filhos têm que ser sempre prioridade, principalmente quando eles estão sob o nosso poder, porque nós estamos, quando eles são menor. Aí quando atinge a maioridade, aí eles resolvem o que eles vão fazer da vida. Mas enquanto forem menor de idade, a responsabilidade é nossa. E a gente tem que fazer o melhor que a gente pode para proteger eles e dar o melhor de nós para os nossos filhos não passarem tanto perrengue. Porque, ao meu ver, ela e os filhos estão passando perrengue, sim. Por mais que ela diga que não, que está tudo maravilha, não é toda maravilha, não. As crianças não têm uma televisão para assistir. Há pouco tempo não tinham nada de móvel dentro de casa, dormiam nos colchão no chão. Tá certo que ela está aos poucos comprando as coisas, mas é um sacrifício que as crianças tiveram que fazer para poder a mãe realizar o sonho, ou não é? Para mim é. Eu acho que não vale a pena certos tipos de sonhos realizados tardiamente, não. Se ela quisesse realizar o sonho tardiamente, ela esperasse as filhas ficarem pelo menos maiores, cada uma ia ter a sua liberdade de escolha, e aí sim ela ia fazer o que ela quisesse da vida dela. Mas não, está no momento onde eu acho que as crianças são prioridades e tem que ter muito cuidado, principalmente com as duas que já estão pré-adolescentes. Esta é a minha opinião e vocês, por favor, deem a opinião de vocês, se concordam comigo, se não concordam, não tem problema, tá bom, gente? Mas esta é a minha opinião, eu reagindo aqui ao vídeo, né, do desabafo da chat em relação a se intitula hoje uma mãe solo, que realmente hoje ela está certa. Ok, gente? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.